Notou o perigo, mas não se mexeu. O serviço esperava a visita de várias autoridades, quando o Dr. Crisanto, certa noite, foi procurado no bar por Pica-Pau. O pobre dizia-lhe, inquieto: Doutor, com o pagamento atrasado há 2 meses, os operários estão acusando o senhor e planejam uma cilada. O engenheiro riu-se, francamente. Que cilada? Querem dinamitar a ponte em construção. É preciso salvar o nome do senhor. O pessoal não tem razão. O Dr. Crisanto desferiu gargalhada irritante e observou: Suas mentiras, Pica-Pau, não pegam mais. Ponha também a sua bomba. O portador fez uma expressão de amargura e regressou, cocheando. Não havia, porém, decorrido 2 horas, quando pequena comissão veio de jipe, à procura do chefe, com a dolorosa notícia. Pica-Pau, ao tentar o salvamento da grande construção sobre o rio, conseguira preservar a ponte, mas sofrera terrível acidente, ao arrastar a banana explosiva colocada na edificação por mãos criminosas. Verificara-se o estouro e teve os braços decepados, além de ferimentos por todo o corpo. Horrivelmente surpreendido, o Dr. Crisanto voltou à pressa. Trazido em padiola improvisada, Pica-Pau estava no telheiro em que se acolhia. A cama pobre empapava-se de sangue, embora os primeiros curativos tivessem sido feitos. Arrasado de dor, o engenheiro compreendeu a gravidade da situação. Trancou-se no recinto humilde com o ferido, que pousava nele os grandes olhos, e rogou: Pica-Pau, perdoe-me pelo amor de Deus. Como não pude compreender você a tempo. Ora, doutor, não pense nisso, respondeu o mutilado em voz sumida, tudo está bem. Não. Punirei os culpados. Não faça isso. Desculpe sempre, doutor. Ninguém é mau porque deseje. Mas foi um crime. Ora, doutor, quem pode julgar? Falou o acidentado, com voz doce, como se quisesse acariciar o chefe com a palavra, já que não podia fazê-lo com as mãos. Às vezes, quem colocou a dinamite na ponte é um homem doente. Obsidiado. É preciso perdoar. O Dr. Crisanto não teve coragem de prosseguir exasperado, e perguntou, emocionado: Que quer você que eu faça, Pica-Pau? Doutor, se o senhor puder, leia para mim uma página do Evangelho. Estou agora sem braços. O engenheiro tomou o livro semigasto, e, abrindo na parte final, fez a leitura, entre lágrimas copiosas. Meu Deus, é soberanamente justo. O sofrimento, neste mundo, há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar, como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua para o meu adiantamento. Pica-Pau aquietara-se, muito calmo, mas o Dr. Crisanto, à maneira de louco, providenciou o resto da noite e, no dia seguinte, pela manhã, tomou o avião de serviço e rumou com o mutilado para o rio, tentando salvar-lhe a vida. Era mais de meio-dia, quando Pica-Pau deu entrada no grande hospital carioca em que seria submetido a tratamento. 2 médicos amigos do Dr. Crisanto, no entanto, abanaram a cabeça, depois de minuciosa inspeção. O ferido avizinhava-se do fim. Agoniado, o engenheiro foi à procura da família e contou à esposa e à velha mãezinha, Dona Maria Cecília, os sucessos amargos. Ambas quiseram testemunhar carinho ao herói. E, nas primeiras horas da noite, o trio se dirigia para o confortável quarto em que Pica-Pau encontrara acolhida a régia. Na luz indireta que clareava frouxamente o recinto, Dona Moema foi a primeira a o cumprimentá-lo. Então, Pica-Pau, falou, emocionada, quando voltarmos, teremos mais alguém. Você vai ajudar-me a velar por nosso rapaz, que já estará crescidinho. Ele voltou os olhos muito abertos e respondeu, lúcido: Oh, sim.
Um belo menino. Deus o abençoe. Em seguida, o Dr. Crisanto apresentou-lhe a sua velha progenitora. A encanecida senhora começou a dirigir-lhe palavras de consolo. Entretanto, ao sentir-lhe a fixidez do olhar profundo, desconcertou-se, pouco a pouco, e emudeceu em pranto. Ele, porém, com serenidade indescritível, passou a dizer, com muito esforço: Sim, Cecília, você não precisa perguntar. Sou eu mesmo. Pedro. Pedro, que você não vê há 30 anos. Deus escutou minhas preces. Não queria morrer sem nosso encontro. Perdoe por todos os males. E causei a você. Eu era moço, Cecília. Moço ignorante. Viciei-me em bebidas e esqueci o lar. Humilhando você. Você tinha razão, não me querendo mais. Mas creia que piorei, perdendo você. Você foi o único amor da minha vida. Perdoe tudo. Mudei muito, Cecília. Um dia, alcoolizado, fui vítima da maldade de alguns rapazes que me atearam fogo às vestes. Tratado no hospital, aí conheci a doutrina espírita, que reformou minha vida. Passei a ser outro homem. Todavia, não tive coragem de procurá-la. Fiquei deformado. Irreconhecível. Mas consegui seguir o nosso Crisanto nos últimos tempos. Continue vivendo para ele, Cecília. Eu, agora, estou no fim. Mas a vida prossegue depois da morte. Um dia, Cecília, no mundo sem lágrimas, serei para você o que devo ser. Confiemos em Deus. Entretanto, fosse pelo esforço enorme ou porque o espírito do acidentado julgasse terminada sua tarefa entre os homens, a cabeça de Pica-Pau tornara-se imóvel. Grossas lágrimas, a se lhe escorrerem dos olhos, agora desmesuradamente abertos, misturavam-se ao suor álgido. Dona Maria Cecília, ajoelhada, em pranto silencioso, beijou-lhe a testa suarenta e Pica-Pau sorriu pela última vez. O Dr. Crisanto, emocionado, tocou o braço materno e falou: Mas mamãe, que houve? A nobre senhora, no entanto, após cobrir carinhosamente o corpo hirto, pode apenas responder, entre soluços: Este homem, meu filho, é seu pai. 18. Comigo, não. Absolutamente. Não aceito qualquer admoestação. Devo estar no hospital com a pressa máxima. Era assim que o famoso médico Dr. Armando Carrieri se dirigia ao guarda de trânsito. E o moço explicava, humilde: Doutor, apitei porque o senhor não pode seguir nessa velocidade. O túnel está em conserto. Indicando outros carros detidos. Como o senhor vê, há diversos veículos esperando informações. Chega de conversa, tornou o médico, irritado. Se me dispuser a ouvir todos os apitadores do trânsito, acabarei parando o relógio. Não diminuirei a marcha. Devo estar no hospital com urgência possível. Nisso interferiu outro médico, o Dr. Zeferino Lanza, que parara o próprio automóvel para receber instruções igualmente. Armando, acalme-se. Há tempo suficiente e o guarda não é nosso empregado. E, se fosse, deveríamos a ele consideração e respeito. Ora, Zeferino. Era o que faltava. Lições de boas maneiras. Depois de abraçar o espiritismo, você poderá chamar-se Zeferino Mole. Comigo, não. Nada de guardas ineptos e dar ordens. Estarei no hospital sem perda de tempo. E pressionando o pé sobre o acelerador, partiu a toda. Mas daí a minutos chegou a notícia de que o Dr. Armando havia chegado efetivamente ao hospital, mas com ambas as pernas fraturadas em grande acidente. 19. Assistência mútua. O grupo de companheiros espíritas fazia o trabalho de assistência aos enfermos, com entusiasmo e alegria. Em casa de Dona Carlota Ribas, o quadro era comovente. A pobre senhora, assistida pelos vizinhos, jazia paralítica, como que algemada ao catre. Sofria. Contorcia-se de vez em quando, em vista da posição incômoda. Doía ver-lhe a magreza extrema. Se Dona Carlota pudesse ao menos instalar-se numa boa cadeira de rodas.
A observação vinha de alguém que integrava a caravana. Entretanto, os visitantes eram pessoas remediadas, sem serem ricos, e ninguém se arriscou à promessa de doação de apetrecho assim tão caro. Joaquim Peixoto, no entanto, que conhecera no próprio lar o martírio silencioso da sogra doente, mostrava os olhos marejados de pranto, e falou à esposa, igualmente comovida. Veja, Lilinda. Tenho a impressão de reencontrar a nossa querida enferma que Deus levou. Dona Lilinda concordou em silêncio, mal contendo a emoção. Mais tarde, em casa, Peixoto dirigiu-se à companheira, considerando. Lilinda, você compreende. Temos aqui a cadeira de rodas deixada por sua mãe. É uma relíquia, bem sei. Entretanto, como será grande a alegria de Dona Carlota, se lhe entregarmos essa doce herança como presente. A interpelada esboçou um gesto de repulsa e falou. Impossível. A cadeira de mamãe foi primorosamente trabalhada na Alemanha. Tem a bolsa anexa com espelho incrustado de pérolas de que ela tanto gostava. Já enjeitamos 20 contos de réis. Você ganha pouco. Até hoje sou obrigada a dar o pé na máquina de costura, embora as promessas de nomeação para o magistério. A cadeira de mamãe é uma reserva que não podemos menosprezar. Quando a dificuldade maior aparecer. Peixoto não prosseguiu. No dia seguinte, porém, ao chegar do serviço para o almoço, encontrou Dona Lilinda com a face clareada por enorme sorriso, a dizer-lhe, contente. Peixoto. Peixoto. Mudei de ideia. Sonhei com mamãe a pedir-me para que atendesse a você. Vamos levar, hoje mesmo, a cadeira de rodas para Dona Carlota. Dessa vez, no entanto, foi o marido quem se mostrou acabrunhado. Ora, Lilinda, disse ele, agora é tarde. Já comprei uma cadeira, mais humilde, embora muito confortável, e já mandei para a nossa doente. Sei que você não se aborrecerá comigo. Pagarei tudo em 6 prestações. Dona Lilinda ouviu a notícia, imensamente desapontada. Pesado silêncio caiu entre ambos. Nisso, alguém bate à porta. Peixoto abre. É um rapaz modesto que se dirige ao casal, consultando. Senhor Peixoto, vovó soube por amigos que o senhor e Dona Lilinda possuem uma cadeira de rodas em casa. Não sei se quererão vendê-la, mas, francamente, se assim é, não poderemos fazer a compra. Vovó está paralítica, há 2 meses, com muito pouca esperança de cura. Foi professora e ganha regular vencimento. Mas somos 8 irmãos, 6 dos quais ainda não têm 12 anos de idade. Vovó manda saber se o senhor e Dona Lilinda poderão emprestar-lhe a cadeira por algum tempo. A dona da casa voltou a sorrir novamente e exclamou, encantada. Peixoto e eu vamos levar-lhe a cadeira hoje ainda. Nada de empréstimos. A cadeira é dela, será dela sempre. O mocinho agradeceu, contente, e, na tarde do mesmo dia, o casal procurou a casa indicada, transportando a encomenda. Dona Umbelina, a paralítica, rodeada dos netinhos órfãos, chorou de felicidade. Enfim, a cadeira sonhada. Enfim, repousava, como queria. Lilinda e Peixoto acomodam-na com jeito. A enferma pede a Deus para que os abençoe e pergunta à benfeitora. A senhora tem alguma irmã que deseje trabalhar? Como assim? Inquire Lilinda, surpresa. Alguma jovem professora, por exemplo. Deixei os encargos no colégio, jubilado desde anteontem. Minha diretora, porém, solicita que indique a minha substituta. Emocionada, a visitante fala do diploma conseguido à custa de muito esforço e do velho sonho de ingressar nos trabalhos do ensino público. Depois de 2 meses sob o encontro expressivo, a senhora Peixoto entrava no educandário, cercada de simpatia. A bondade gerara a bondade, e uma cadeira de carinho e repouso trouxera outra de serviço e educação. 20. Restabelecido. O irmão Fego, abnegado espírita que se tornara um apóstolo da caridade em Sergipe, começou a aplicar passes magnéticos em um cavalheiro obsidiado, cujas melhoras eram visíveis.
O generoso visitador dos pobres reparou, entretanto, que a memória do enfermo ainda era confusa. O doente comia regularmente, dormia calmo e falava com acerto, mas parecia de nada mais recordar-se. 6 meses corriam sobre a situação, quando implorou ao espírito Bittencourt Sampaio, então incorporado em um médium amigo de Aracaju, socorresse o infeliz, ao que o benfeitor respondeu que o doente já estava plenamente restabelecido e que já não mais necessitava de passe. E a memória? Disse Fego, o pobre homem não mais se lembra de nada. É falta de caridade deixá-lo assim. Bittencourt não respondeu e Fego acreditou que o generoso amigo espiritual fora substituído por algum mistificador. No dia seguinte, orava junto ao enfermo, agradecendo a presença dos instrutores da vida maior nos passes que acabava de ministrar, quando o enfermo foi visitado por um homem de boa aparência, que, depois de saudá-lo, entrou logo no assunto que o trazia. Venho vê-lo, disse, da parte de um companheiro de Pernambuco. E porque o doente nada respondesse, como se estivesse alheio ao assunto, prosseguiu. É o problema da conta. Não se lembra da conta? Não, não me lembro, replicou o interpelado a esparramar-se na rede. Mas, meu amigo, é caso urgente. É a velha conta. Não me recordo. Meu Deus, é uma questão séria. Trata-se de uma conta grande. Fego, compadecido, interferiu, falando em tom de súplica. Peço ao Senhor ajudar-nos, solicitando paciência ao credor. Por enquanto, nosso doente está sem memória. Mas dá-se o contrário, exclamou o visitante, trata-se de 80 contos de réis que preciso entregar-lhe em nome de um amigo. Os olhos do enfermo iluminaram-se de repente, e ele falou firme. Já sei. Lembro-me perfeitamente agora. É um dinheiro que emprestei ao Geminiano, em Recife, há 4 anos. Poderei passar recibo imediatamente. Isso mesmo, disse o recém-chegado, esfregando as mãos. Estupefato, irmão Fego abanou a cabeça e falou em voz alta, qual se estivesse argumentando consigo mesmo. Bittencourt tinha razão. 21. A confissão do zelador. A espiritualidade ajuda de 1000 modos. Nós é que, muitas vezes, somos ingratos e não compreendemos. Era Sebastião Mendes, zelador do Templo de Espiritismo Cristão, a falar para um novo espírita. Veja você como me tornei adepto do espiritismo e por que busco servir nesta casa. Há 5 anos eu frequentava assiduamente um bar no centro da cidade, onde me fiz amigo íntimo de Fulgêncio, o Fulgêncio de Abreu. Chegava e quase sempre batíamos prosa miúda num reservado. Imagine o meu pavor quando, ao procurá-lo em nosso cantinho, não encontrei senão um quadro horroroso. Fulgêncio fora assassinado. O cadáver estava de costas no piso. Grande colar de sangue no pescoço. O rosto contraído numa terrível expressão. Gritei. Muita gente acudiu. Verificamos que o pobre rapaz fora asfixiado com fina corda, além de haver recebido forte pancada no crânio. Fui o primeiro acusado e sofri pesadas humilhações da polícia. No dia seguinte, recobrei a liberdade, mas o quadro do amigo morto não me saía da cabeça. Em toda parte, vi a testa, os lábios, os olhos esbugalhados, o colar de sangue. A polícia continuou investigando e prendendo, depois de verificar que o homicídio envolvia um caso de mulher. Mas, de minha parte, nada mais soube senão que me achava quase louco. Não comia, não dormia, agarrado à impressão. Uma colega de serviço indicou-me o espiritismo para que eu fortalecesse as ideias. Que eu frequentasse as reuniões de estudo, que recebesse passes e buscasse ajudar aos mais necessitados, angariando auxílio para mim próprio. Segui o conselho. Abracei as tarefas de nosso templo. Tentava aprender. Mastigava leituras. Ruminava palestras ouvidas. Esforçava-me para ser útil, de algum modo, aos mais necessitados do que eu. Melhorei. Voltou a paz. Depois de alguns meses, estava bom. E espírita convicto. O ouvinte, interessado, informou.
Por mais estranho que possa parecer, conheci muito Fulgêncio, no bar. Ah! Conhecer? Tornou Mendes, com olhos brilhantes. E prosseguiu. Pois é. No ano passado, reparei que um senhor de meia idade passou a vir às nossas reuniões. Muito solitário, muito triste. Preocupado. Sofredor. Entrava, ouvia e saía sem dizer palavra. Depois de várias noites, interpelei-o com carinho. Estaria enfermo, cansado. E ele apenas perguntou: que fazer quando a consciência está condenando a gente? Respondi-lhe que devia orar e desabafar com alguém, para começo de alívio. Com grande surpresa para mim, o homem afastou-se calado. Saiu sem despedir-se. E não mais apareceu. Depois de 2 semanas, vi o retrato dele nos jornais, com extensa reportagem. O tal senhor confessava a autoria de um crime pelo qual estava sendo condenado um inocente. Nessa altura, o novo espírito interrompeu, admirado. Mas não me diga. E Mendes concluiu, abaixando a voz. E sabe qual era o crime? Ponto de interrogação. A morte de Fulgêncio de Abreu. 22, antes de chegar. Estávamos em tarefa de assistência, na grande nave aérea, que voava tranquilamente. Lá embaixo, as montanhas mineiras mostravam a exuberância de sua vegetação. Aqui e ali, uma nuvem a espreguiçar-se, impassível. Lado a lado, conversavam 2 amigos. E você, que fará no Rio? Vou tratar da saúde. Você? O confidente dos bons espíritos. Como não? São bons amigos. Mas um amigo não pode apagar nossos débitos. Mas, enfim, para que serve o espiritismo? Ajuda-me a viver preparado. Para quê? E sorriu, insolente, o companheiro sarcástico. Vocês, religiosos, só falam em amanhã e amanhã. Mas a vida é hoje, meu caro. Ateu como sou, vivo muito melhor. Minha fazenda dá de tudo. A corretagem é boa mina. Com ela, estou formando larga frota de caminhões em Brasília. Mas vocês, espíritas, são impressionantes. Pensam somente em sessões e ilusões, com os olhos no outro mundo. Não é tanto assim, que faz você, agora. Como há 10 anos, represento o comércio. Muitos patrões? Muitos patrões. Faça como eu. Nada de dependência. Sou livre. Vou onde quero e faço o que quero. Neste ano, levantarei meu arranha-céu em São Paulo, terei minha casa de repouso, no Eldorado, adquirirei terreno numa das praias de Santos e comprarei novas terras em Goiás. Mas, antes disso, quero visitar Nova York. Darei uma espiada na América. Já estou providenciando passagem num caravelle. Nada de outra vida. Quero esta mesma. Nesse interim, a grande cidade, embora ao longe, apareceu de todo. O corcovado e o pão de açúcar ornavam a natureza da terra carioca. Veja a beleza do mundo, acentuou o viajante materialista. Isso é para ser desfrutado, gozado, aproveitado. E depressa. Nada de amanhã. Tudo é hoje. Se você quiser esquecer essa história de mortos comunicantes, dê à noite um pulo no meu hotel. Nisso, porém, a máquina poderosa começou a jogar. Parecia um pássaro enorme em convulsões imprevistas. E, antes que os passageiros dessem conta de si, o grande avião mergulhou no mar, com a desencarnação de todos. 23. Tesouro enterrado. Antes da volta à reencarnação, Levindo Sena foi homenageado por amigos no plano espiritual. E conversava. Felizmente, na casa em que vou renascer, não há mais preocupação de tesouro. Árdua luta para banir essa praga. Indagações surgiram e Levindo resumiu assim a história de sua última existência na Terra. Meu irmão Jacinto e eu, com pequeno sítio no sudoeste de Minas Gerais, ouvimos informações sobre a riqueza do Rio Bagagem. Para lá nos dirigimos, tentando a sorte. E por lá, vencendo dificuldades e multiplicando ambições, estivemos na mineração 12 anos. Em viradas e negócios, conseguimos boa provisão de diamantes.
Por vezes, à noite comentávamos, é fortuna para o resto da vida. Fazíamos planos. Casar. Criar filhos. E comprar fazendas em sociedade. Quando nos julgávamos mais que suficientes, abalamos de volta. Nós dois, em valentes cavalos ferrados e 2 burros de cangaila com a mudança. A qualquer ruído no caminho ou em qualquer desconfiança nas pousadas, empinávamos os trabucos em riste para a defesa dos picuás cheios, a tiracolo. Tudo ia bem, quando, na marcha vagarosa, em tarde garoenta de julho, Jacinto agastou-se comigo por dar cá aquela palha e começou a discutir. Revidei. Trocamos frases amargas. Mal refeito do espanto, vi meu irmão retirar a arma da cinta e imitei-o. Você pensa que tocará nos diamantes? Gritou. Nunca. São meus, são meus. Investiu contra mim. Lutamos como 2 caititos danados. Por fim, disparou e acertou-me no peito. Maquinalmente, fiz o mesmo e feri-lhe um dos pés. Perdendo sangue, escutei-lhe ainda as últimas ameaças, até que um sono pesado me entorpeceu. Quando dei conta de mim, nada sabia de tempo. Reconheci apenas que me sentia sufocar sob águas pesadas, com enorme pedra atada ao pescoço. Amigo anônimo libertava-me e trazia-me à tona, carregando comigo para a margem. Vim, então, a saber que não mais envergava corpo de carne. Jacinto atirara minha carcaça à corrente profunda do Rio Grande. Chorei. Quis vê-lo e consegui. Depois de rápida viagem, contemplei-o, isolado, de cócoras sobre grande pedra. Ao rever-me, explodiu em revolta. Afastei-me. E o amigo providencial, que me amparara deste lado, explicou que Jacinto, logo após liquidar-me, passou a noite incomodado pelas dores do pé. Ao raiar do dia seguinte, montou e tangeu os animais, reconhecendo-se na verde região em que se encontram Ibiraci e Delfinópolis. Penetrou o pequeno sítio, sentindo febre. Comprou grande caldeirão de ferro batido, com tampa forte, e escolheu um grupo de pedras, em grotão das cercanias, muniu-se de sinais e enterrou os diamantes, para buscá-los depois de refazer-se. No velho sítio, porém, apesar de receber tratamento, perdeu o corpo, em terrível agonia, minado pela gangrena. Entretanto, permanecia, em espírito, sobre a pedra marcada. Montava a guarda aos diamantes, sem desistir da ideia de posse. Ouvíamos em suspenso. E, atendendo-nos à solicitação, Levindo prosseguiu. Ambos sofremos muito. Aceitei a verdade e conformei-me. Passei a frequentar escolas espirituais de esclarecimento, mas Jacinto conservou-se acocorado na pedra. 30 anos rolaram, quando nossa mãezinha, desde muito desencanada, conseguiu deslocá-lo, conduzindo para o norte do Paraná com promessas de volta. Ali, porém, Jacinto reencanou, com as bênçãos protetoras de antigos familiares. Hoje é um moço pobre e triste, recém-casado, entre colonos de vida simples, numa plantação de café. Aguarda-me em breve tempo. Será meu pai e seremos sócios de trabalho e de luta. Ajudar-me-á, mais tarde, ajudá-lo-ei. E o tesouro? Perguntamos a uma voz. Cena sorriu e terminou. Imaginem vocês que Jacinto, reencarnado, desde criança começou a sonhar com os diamantes guardados. Muito moço ainda, recebeu favores da doutrina espírita e começou a interessar-se pela mediunidade. Vez por outra, fora do corpo, em serviço espiritual, era atraído à paisagem a que se ligou por tantos anos. À noite, em desdobramento, buscava as pedras não muito longe de Delfinópolis. Sem que pudesse romper o ouvido com que mergulhara no berço, conhecia, por intuição, a zona que nos registrar o débito moral. Colecionava fotografias. Indagava. Gente que procedesse do sudoeste de Minas Gerais era por ele visada logo. E sonhava que por lá havia um tesouro à espera dele. Percebendo o perigo, começamos a orar, pedindo socorro. Minha mãe, outros amigos e eu,
Rogamos providências da esfera superior e incorporamos a falange espiritual que inspirou a construção de grande represa, para a produção de força elétrica. E quando Jacinto, em nova forma, visitou a cidade de Ibiraci, em Minas Gerais, acompanhando amigos da região, espantado verificou que toda a configuração geográfica lhe era familiar. Tudo respondia afirmativamente à sua expectativa. Tudo por fora era o que via por dentro. Mas, em tentando procurar particularidades mais amplas, reconheceu que, se havia algum monte de pedras a colar, amoitando uma panela de diamantes, devia estar irremediavelmente sepultado sob as águas profundas. 24. Feliz sem saber. O médium João Luna estava doente, cansado. Lavador de carros, ganhando pouco, afligia-se ao ver a esposa e os 4 filhinhos, descalços e mal vestidos, no barraco suburbano, constituído por 2 cômodos pequeninos, quase que totalmente remendados por fragmentos de zinco. Preocupados, alguns amigos conduziram-no à residência de Dona Augusta de Lima, conhecida médium no centro da cidade. Como fazia com todos, a bondosa senhora recebeu o grupo amavelmente, abrindo as portas da moradia. Embora arrasado pelo desânimo, João admirava o interior doméstico. A mobília inglesa emoldurava-se de telas custosas, de esculturas gregas, de copiosa alfaia italiana e de belos tapetes em que sobressaíam os gobelins na talagaço unida. Enquanto conversavam, refrescos eram servidos em cristais da Boêmia. Fim do repasto, a médium convidou os circunstantes à oração. Bastava a prece para que João se recuperasse. E Dona Augusta transmitiu o passe e orou. E pediu a Deus se compadecesse dela, afirmando-se a mulher mais sofredora do mundo. Dizia-se exausta de provações, fatigada, abatida, sem coragem de prosseguir. E chorava. E rogava a compaixão divina para sua existência, verdadeiro vale de lágrimas, segundo a sua própria expressão. Quando terminou, João parecia realmente melhor. Sorria. Os visitantes apresentavam despedidas. Luna, muito comovido, exclamou para a dona da casa. Dona Augusta, Deus lhe pague o que a senhora fez por mim. Como assim, meu irmão? Disse a médium, eu nada fiz. E Luna observou, reanimado, sem qualquer intenção de ferir. Recebi muito em sua prece, pois, se a senhora no conforto que Deus lhe deu afirma que é a mulher mais sofredora da terra, eu, na minha casa de zinco, devo ser feliz sem saber. 25. A dor de cabeça. Sérgio Murilo chegou à casa, depois do baile carnavalesco. Excitado. Tomou o pijama e caminhou para o banheiro. Chovia. A garoa fria entrava pelo basculante aberto. Trancou-se. Queria água quente e acendeu o gás. Enquanto esperava mais calor, tomou lança-perfume e passou a sonhar. Sonhar. Sim, era casada. Confessara que tinha um esposo e 2 filhinhos, mas beijara-o loucamente, freneticamente. Levara de carro até a residência e, no dia seguinte, terça-feira gorda, seria o encontro real. Zélia. E a jovem senhora fantasiada encheu-lhe a imaginação. Amanhã, amanhã, dizia baixinho, aspirando o éter. Nisso, lembrou Sônia, a outra. Sim, era casada igualmente. Recordava-se. Quando lhe dissera que não podia continuar, ela havia ficado em desespero. E ingerira formicida em alta dose. Quem poderia acreditar? Todos diziam que Sônia tinha outros. Outros e o marido. Leandro, o corredor. Revia, agora, Leandro em pensamento. O infeliz marido de Sônia enlouquecera, após a morte dela, e sofrera um colapso quando em tratamento, no hospício. Leandro. E sorriu, a sós. A mãezinha de Sérgio, senhora espírita, que não lhe conhecia as aventuras, dissera-lhe, certa vez. Meu filho, não sei o que se passa, mas soube que você está sendo seguido por um homem desencanado, em atitudes vingadoras. Soube disso, em sessão, através do nosso benfeitor espiritual, quando perguntei por sua dor de cabeça. Nada mais soube senão que se chama Leandro.
Penso tratar-se de algum inimigo de outras existências. Pobre mãe, pensava Sérgio, outras existências, boa saída. Certamente o médium conhecia-lhe o caso e enganava a pobre velha. Isso fora no ano passado. Leandro estava morto, coberto de terra. A realidade era só isso. E a realidade, agora, não era Sônia, mas Zélia. Amanhã, repetia enlevado. Mas voltava a imagem de Leandro. Por que pensar em Leandro, quando seria Zélia? Buscava Zélia, tentava reter a figura de Zélia, esperava Zélia, mas o reflexo de Leandro crescia sempre. Parecia tê-lo perto, segurando-lhe a bisnaga ao pé do nariz. Coisa estranha. Enorme lassidão passou a invadir-lhe o corpo. Lembrou-se do gás, mas não se pode mexer. Sim, via agora Leandro. Leandro estava à frente dele e gargalhava. Leandro, louco. Estava morto ou vivo? Amanhã nem Sônia, nem Zélia. Você estará comigo. Comigo. Traço gritava-lhe a sombra. Na manhã seguinte, falava-se em suicídio na vizinhança. E, ao choro de uma velhinha, grande rabecão removeu um cadáver para o necrotério. 26. Ao pé do ouvido. Batuíra, o apóstolo do espiritismo na capital paulista, instalara o seu grupo de estudo e caridade na Rua do Lavar Pés, quando numa reunião social foi abordado pelo Dr. Cesário Mota, grande médico e higienista, então deputado federal, com residência no Rio. Conversa vai, conversa vem, disse-lhe o Dr. Cesário ao pé do ouvido. Você, meu amigo, precisa precaver-se. Não sou espírita, mas admiro-lhe a sinceridade. E tenho ouvido lamentáveis opiniões a seu respeito. Dizem por aí que você adota o nome de médium para explorar a bolsa pública, que você está rico de tanto enganar incautos e dizem também que você se isola com mulheres, em gabinetes, para seduzi-las, em nome da prece. Tudo calúnias, bem sei. E que sugere o senhor? Perguntou o amigo, sereno. É importante que você se abstenha do espiritismo. Mas, doutor, falou Batuíra, com humildade, o senhor é médico e tem sido nosso protetor na extinção da febre amarela e da varíola em São Paulo. Já vi o senhor tocar as feridas de muita gente. Enfermos para quem pediu seu amparo, receberam a sua melhor atenção, embora vomitassem lama em forma de sangue. Nunca vi o senhor desanimar. Pelo fato de o senhor encontrar tanta podridão nos corpos, poderia desistir da medicina? O doutor Cesário sorriu, satisfeito, e falou. Sim, sim. Não seria possível. Você tem razão. Esquecia-me de que há podridão também nas almas. E, batendo nos ombros do velho amigo, encerrou a questão, afirmando, alegre. Vamos continuar. Fim.